Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero abordar o básico sobre o DynamoDB e no final do vídeo eu quero fazer uma parte prática mostrando como a gente pode fazer as operações de criação, leitura, atualização e deleção, que é o nosso famoso CRUD, utilizando C# em alguma tabela do DynamoDB. Mas antes eu quero abordar uma parte teórica que é interessante para quem ainda não teve contato com o DynamoDB. Então a gente vem aqui para o computador e eu quero abordar essas características aqui. O que é o DynamoDB, como provavelmente você já sabe? O DynamoDB é um banco de dados não relacional e sem um esquema definido. Isso quer dizer que nós não temos uma característica que é muito forte no banco de dados relacional, como SQL Server, MySQL, que é o relacionamento entre tabelas. Então você não vai ver aqui no DynamoDB uma chave estrangeira conectando uma tabela com outra e também não vai ver uma validação de esquema muito rígida, como existe em umas tabelas do banco de dados relacional. Validações tais como um campo obrigatório que precisa atender um tipo específico e uma quantidade de caracteres mínima. Isso não existe de uma forma tão rígida no DynamoDB. O DynamoDB possui uma performance incrível. A própria documentação diz que a entrega dos dados, as operações no DynamoDB são realizadas no que eles chamam de single digit milliseconds. Então a performance do DynamoDB estará abaixo dos 10 milissegundos. E diferente dos bancos de dados relacionais que começam a ter ali uma dificuldade quando as tabelas atingem ali algumas dezenas e algumas centenas de gigabytes. No DynamoDB nós não temos esse problema. Então, ele define para a gente que não existe um limite na quantidade de dados que a gente pode armazenar nele. E a gente vai ver um pouquinho como funciona a arquitetura do DynamoDB por baixo dos panos para entender por que não existe esse limite, né? Mas assim, com todos esses benefícios, a gente com certeza precisa abrir mão de algumas coisas. E o DynamoDB, ele muitas vezes aparenta ser um banco de dados engessado, porque ele não tem operações que são muito comuns no banco de dados relacional, como joins, group by, cláusulas having também. Ele não possui nada disso. Nós vamos ver como as buscas são realizadas no DynamoDB. E para a gente criar uma tabela, a gente precisa só de duas informações. Uma é o nome da tabela, claro, e a segunda informação é o identificador único desse registro. Então, no DynamoDB, nós também temos uma primary key. E ela pode ser tanto simples, que é uma partition key, ou uma primary key composta, ela é composta por uma partition key mais uma sort key. E nós vamos ver os benefícios que isso traz para a gente na prática e como utilizá-los. Descendo um pouco mais aqui, essa daqui seria uma arquitetura muito comum onde a gente pode utilizar um DynamoDB, né? Nós temos aqui um usuário interagindo com um API Gateway através aqui dos protocolos HTTP padrão e, por sua vez, a requisição que chega no API Gateway é encaminhada para a Lambda, que por sua vez faz a escrita ou a leitura no banco de dados, né? Esse aqui é um exemplo que pode ser utilizado, por exemplo, num e-commerce. E agora, entendendo um pouco mais aqui da arquitetura do DynamoDB, como que ele faz para poder entregar dados de uma performance tão impressionante e com uma grande quantidade de dados. O que ele faz é o seguinte, ele atua como se fosse um roteador para pequenos bancos de dados. Então, quando a gente faz a inclusão de algum registro, e nesse registro a gente precisa informar a partition key dele, a primary key, né, o seu identificador único, o DynamoDB se encarrega de fazer um hash desse registro que vai ser incluído na tabela para fazer o direcionamento para uma partição adequada. E no momento da leitura acontece exatamente dessa forma. O dado que você estiver solicitando também terá o seu identificador único hasteado para que o DynamoDB saiba aonde fazer a busca dele. É claro que toda essa parte aqui ela é invisível para a gente não precisa informar em qual partição do banco de dados eu quero que o meu registro seja buscado. Isso tudo é realizado automaticamente pelo DynamoDB. Para isso tudo aqui ficar um pouco mais claro, vamos para o console da AWS para que a gente possa fazer a criação, a inclusão e a busca de alguns registros antes de ir lá para o Visual Studio fazer isso tudo através do C#. Já aqui no console da AWS, você pode acessar o DynamoDB tanto aqui nos serviços recentemente visitados, mas caso ele não apareça para você, é só vir aqui nesse campo de busca, escrever DynamoDB e clicar no link do serviço. Essa aqui é a página inicial do serviço, então a gente pode criar uma tabela tanto por esse botão aqui de Create Table, mas se essa página não aparecer para você, só clicar aqui no menu lateral, Tables, e a gente tem o mesmo Create Table nessa tela aqui também. Como eu informei, o que é obrigatório aqui para a criação de uma tabela? O primeiro é o nome da tabela, e no nosso exemplo aqui eu vou utilizar como e-commerce. O segundo campo obrigatório para a criação da sua tabela é o preenchimento da partition key, se você estiver utilizando uma chave primária simples, ou preenchimento da partition key mais a sort key, se você desejar uma
uma chave primária composta. E aqui a gente já estaria entrando em um outro tipo de conteúdo, que é a forma como nós temos de modelar as nossas tabelas. O padrão mais comum que eu vejo hoje em dia sendo utilizado é o chamado single table. Nesse tipo de modelagem, a gente usa apenas uma única tabela para toda a nossa aplicação, porque, como eu comentei, o DynamoDB não possui um esquema rígido de dados. Tendo em vista isso, é muito comum que você não veja aqui na sua chave primária informações do tipo ID pedido ou ID cliente, porque, como eu informei no single table, a gente pode ter diversos registros da nossa aplicação dentro de uma única tabela. Então, o que é mais comum de se ver é que aqui na partition key a gente chame de PK mesmo, e aqui na sort key a gente chame de SK. A gente vai ver quais os registros a gente vai incluir dentro dessa tabela, e essa informação aqui do porquê que a gente está chamando a primary key de PK e a sort key de SK vai ficar um pouquinho mais claro para você. Já com essas informações seria o suficiente para que a gente possa criar nossa tabela, mas eu vou aproveitar aqui para explicar mais alguns pontos. Com esse tipo de configuração default, a sua tabela estaria sendo criada no modo provisionado e com 5 capacidades de leitura, 5 capacidades de escrita e ainda teria um auto-scaling habilitado. A gente pode ver na prática como isso aqui foi definido, clicando aqui em configurações customizadas. Para agilizar um pouquinho, vou pular aqui essa parte de classe de tabela. Aqui a gente tem uma pequena calculadora também que a gente não precisa utilizar agora. E cheguei na parte de capacidade da nossa tabela. As tabelas da DynamoDB funcionam de duas formas. O primeiro é o modo on-demand. O modo on-demand é um modo onde a própria AWS, o próprio DynamoDB, se encarrega de aumentar a capacidade ou reduzir a capacidade da sua tabela de acordo com a demanda que ela estiver sofrendo ali no momento pela sua aplicação ou pelos seus usuários. Já o segundo modo, o modo provisionado, é um modo onde você mesmo precisa vir aqui, no momento da criação da tabela, e especificar qual a capacidade de leitura que você quer para ela e qual a capacidade de escrita que você quer para sua tabela. E você pode utilizar tanto com um auto-scaling ou não. Eu posso escolher que ela tenha 10 unidades de leitura de forma fixa e caso ela atinja 70% da capacidade, ou seja, o meu sistema esteja utilizando de forma consistente 7 unidades de leitura da minha tabela, eu posso pedir para que ela seja aumentada automaticamente para 50 capacidades de leitura, trazendo mais performance para minha tabela. E, por fim, podendo comportar o fluxo de demanda que os seus usuários estão demandando do seu sistema. Como aqui para o nosso teste a gente não precisa de um auto-scaling, eu vou deixar ele aqui desligado, com uma capacidade de leitura e uma capacidade de escrita. Aqui seria onde a gente informaria índices da nossa tabela. Caso você queira um vídeo específico sobre índice, deixa aqui um comentário para mim que eu vou ter um prazer em gravar ele em breve. Descendo mais um pouquinho, a gente consegue aqui um resumo do que vai estar sendo criado. Uma tabela com uma capacidade de leitura, uma capacidade de escrita na região de Norte Virgínia e ela custará para a gente 59 centavos de dólar. Por padrão, todos os dados armazenados na nossa tabela são encriptados com uma chave da própria AWS, mas você pode especificar uma própria caso você queira. A gente pode habilitar uma proteção contra deleção. A gente não tem necessidade aqui para o nosso exemplo, e eu vou pedir para criar uma tabela. Em alguns segundos ela será criada para a gente, tabela criada. E como eu faço para fazer a inclusão de um registro para eu poder entender como que os dados são buscados dentro dela? A gente vem aqui no menu lateral, clica em Export Items. Clico aqui na minha tabela, ela já faz uma busca para a gente, informando que não tem nenhum item para ser exibido. Isso procede, a gente acabou de criar ela, não tem nenhum registro dentro dela. E para a gente fazer a inclusão do nosso primeiro, basta clicar aqui em Create Item. Como eu criei minha tabela especificando que ela tem uma primary key composta, então tanto a partition key quanto a sort key são de preenchimento obrigatório. Então vamos fazer a inclusão de um registro fictício aqui para que a gente possa entender como são os padrões de busca no DynamoDB. No nosso registro aqui de teste eu vou simular que são registros que serão utilizados no login de um e-commerce, no login de um marketplace de forma mais precisa. Então, aqui na minha partition key, eu vou utilizar como um e-mail, minha sort key eu vou colocar como se fosse a senha, e isso por si só já seria o mínimo para a criação de um registro, mas eu quero mais informações na minha tabela para poder auxiliar o meu sistema. Então eu venho aqui nesse botão, Add New Attributes, peço para adicionar uma string, e as informações a mais que eu vou querer informar será o nome do meu usuário, e eu vou colocar Thiago, vou adicionar mais um registro para informar qual é a cidade dele, eu vou colocar Rio de Janeiro, eu vou informar mais um campo do tipo string para informar em qual site esse login pode ser realizado. E aqui para o meu exemplo eu vou colocar Submarino.
Vou adicionar mais um item para representar mais um usuário do nosso site. Aqui eu vou colocar joão@email.com. A senha dele também uma senha super forte. O nome João. Para esse exemplo aqui eu não vou informar a cidade para mostrar que a nossa tabela não tem um esquema definido. Por fim, vou informar apenas o site para que eu possa mostrar que esse registro é da Americanas. Temos aqui os nossos dois registros, todos os registros sempre com a PK e SK preenchida, e já os demais campos que a gente chama aqui de atributos do nosso registro são completamente opcionais. E quais são as formas que nós temos para buscar os nossos dados? Basicamente, nós temos dois tipos de busca. O primeiro é o modo scan, e o segundo é o modo query. O modo query é aquele que eu informei em que a gente precisa informar a partition key para que o DynamoDB saiba exatamente em qual partição do seu banco de dados ele vai localizar esse dado. E esse é um dado obrigatório aqui para a nossa busca. Então, aqui do nosso exemplo, eu posso copiar uma dessas partition key, colocar aqui no campo de busca, pedir para rodar, e ele trouxe o campo equivalente. Caso eu informe uma partition key que não existe, nenhum registro será encontrado. Mas agora você pode me perguntar, Thiago, e se eu quiser fazer uma busca utilizando algum daqueles atributos ali que não seja nem a minha partition key nem a sort key? Então, para isso você precisará utilizar o scan. Mas qual é o problema do scan? Voltando aqui para o nosso Draw.io, quando a gente faz uma busca utilizando o scan, o DynamoDB não tem como saber em qual dessas partições aonde ele armazena os dados o nosso registro está. Então, ele precisa literalmente escanear, varrer cada uma dessas partições para encontrar todos os registros que atendam à sua condição de busca no scan. E ele fazendo isso numa tabela com 100, 200 registros, ele vai funcionar. Mas pensa que numa tabela onde existem dezenas, centenas de milhares de registros, centenas de gigabytes, não será uma operação performática. E essas características aqui, como performance abaixo de 10 milissegundos, no caso do scan, vai ser severamente prejudicada. Mas, para fins de exemplo, vamos aqui no filtro e eu vou informar que eu quero que todos os registros que têm um atributo site igual a submarino sejam localizados na minha tabela. Como eu tenho apenas um registro, essa informação foi buscada com bastante velocidade. Vou aqui fazer um reset, vou buscar todos os meus registros, mas aí você me pergunta de novo, Thiago, tem uma alternativa para não usar o scan e eu conseguir buscar todos os meus usuários do site Americanas ou do site Submarino? Tem sim. E aí já entra em assuntos que são relacionados à modelagem. No DynamoDB, antes de você sair criando tabela, incluindo registros, você precisa pensar com bastante cuidado qual vai ser o seu padrão de busca, qual vai ser o padrão de busca do seu sistema, na verdade. E se buscar os usuários por organização for algo importante para o seu sistema, você precisa levar isso em consideração no momento da criação do seu registro. E como o DynamoDB não possui um esquema rígido, um esquema pré-definido, e fazer algumas alterações no registro para que a gente possa buscá-los utilizando a query. E uma alteração nesse sentido seria dessa seguinte forma. E se ao invés de armazenar o e-mail na primary key, vou clicar aqui para que eu possa editar esse registro, né? Eu armazene a informação de qual site esse registro pertence. Na minha sort key, eu vou armazenar o meu e-mail e eu fiquei aqui sem a informação da senha. E para não ser redundante aqui, eu vou alterar para a senha. Preciso marcar esse checkbox para confirmar a alteração. Peço para recriar o item e eu vou fazer a mesma coisa aqui no segundo registro, que é o do João. Vou alterar minha primary key para informar qual é o site que esse registro pertence. Vou utilizar a sort key para informar o e-mail. E aqui o campo que ficou redundante, vou alterar ele para a senha, colocando também a senha super forte do João. Vou marcar novamente o checkbox para confirmar a recriação do item. E agora nós temos o registro dessa forma. Nossa primary key informando qual site o nosso registro pertence, na sort key o e-mail do nosso usuário, atributos opcionais e por fim sua senha, que também é um dos atributos opcionais. Eu vou adicionar mais um registro aqui de algum site repetido para a gente ver o nosso exemplo em funcionamento. Então, vindo aqui em site, vou colocar um registro repetido para o submarino. Na sort key eu vou colocar o e-mail de mais um usuário, então dessa vez vai ser a Maria. Vou adicionar apenas um campo para senha, pulando todos os outros campos que são opcionais. Também a senha da Maria é uma senha muito forte. Perfeito, fizemos a inclusão de mais um registro e eu vi que um dos registros ficou com S minúsculo. Isso vai atrapalhar as nossas buscas. Vou fazer uma edição rápida nele aqui. Isso não aconteceria na sua aplicação, porque seria uma inclusão de forma automatizada, mas como eu incluí aqui pelo site, eu acabei digitando errado. Agora sim, estamos com os registros normalizados, podemos dizer assim, e vamos começar as nossas buscas. A primeira pergunta foi: como que eu posso buscar todos
todos os usuários do site Submarino? E a resposta é bem simples. Agora, jogando um e-mail aqui para a SortKey, eu posso simplesmente pedir para que seja executada uma query onde a partition key seja do site Submarino. Executando a busca, ele vai me trazer todos os registros de usuários do site Submarino sem a necessidade de fazer um escaneamento em todos os registros da tabela, trazendo assim bastante performance para essa busca. E se a gente quiser não trazer todos os usuários do Submarino, né, mas trazer um usuário específico que está fazendo ali o login, a gente quer comparar a senha para ver se ele tem a autorização de entrar no sistema, é só a gente informar o e-mail do usuário na SortKey, que é uma chave que serve para auxiliar as buscas do nosso sistema. Então, aqui na SortKey eu já tenho um pouco mais de flexibilidade. Eu posso buscar tanto por igualdade quanto por todos esses operadores que estão aqui na tela. Para o nosso caso do e-mail, a igualdade. Então, eu quero um usuário que está logando no meu marketplace do Submarino que tem o e-mail a seguir. Fazendo a busca, ele traz esse nosso registro único para a nossa aplicação, utilizando a query, que é o meio de busca mais performático. Bem, esse aqui foi um apanhado muito rápido do DynamoDB. A gente passou correndo por informações de como fazer o dimensionamento correto da sua tabela, como fazer a modelagem dos nossos dados, e o vídeo ainda acabou ficando um pouquinho maior do que eu planejei. Então vou dividir ele em duas partes, como eu comentei, e no próximo vídeo a gente volta para fazer todas essas operações de CRUD utilizando C#. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário informando o que você gostaria que eu abordasse, e eu te vejo no próximo vídeo.